Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amado Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta hora, de podermos estar entrando mais uma vez no culto ao seu lar, a hora da esperança. Tu és o Deus que conhece toda a nossa vida, conhece a vida deste ouvinte que acompanha comigo neste canal, a hora da esperança, o culto ao seu lar. E eu quero pedir ao Senhor neste momento, Espírito Santo, seja bem-vindo nessa live. Fala através dos meus lábios, orienta teu povo, orienta a tua igreja, mostra o teu querer e a tua vontade para cada um de nós que estamos na tua presença. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a vida desse ouvinte, conhece a necessidade dele, sabe o que ele precisa nesta hora. De uma bênção, de um milagre, de um toque especial das tuas mãos. Nós estamos na tua presença, pela graça e misericórdia e bondade que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Enquanto muitos aí, Senhor, estão peregrinando de um lado para o outro, sem a direção, o Senhor tem nos dado a direção, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos mostrado qual é a tua vontade para com a nossa vida. Quebra todo jugo, todo peso, todo laço, toda força contrária, tudo que de ti não provém, que seja repreendido agora, seja colocado agora por terra. Se houver alguma coisa em nossa vida que não provém do teu nome, que seja arrancado do alto da cabeça até as plantas dos pés, que vai passando uma gota do teu sangue sobre os membros do nosso corpo, sobre as veias, sobre o ouvido, sobre a garganta, sobre as dores, sobre o peso, sobre a carga, vai saindo todo o mal. Sai deste ouvinte todo o mal, sai deste ouvinte toda barreira, toda dificuldade que quer estar atingindo a vida dele. Eu entrego este ouvinte nas tuas mãos, para que ele seja direcionado em tudo que ele for fazer hoje. Que o Espírito Santo tome a frente, tome a direção, em nome de Jesus. Amém. Você tem uma Bíblia aí, meu irmão? Uma Bíblia aí? Hoje nós vamos ler o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer tempo do fim. E nós vamos falar sobre Apocalipse capítulo 13, que fala: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças de 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os pés como de um urso, e a boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, grande e poderio. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Da sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão e deu-lhe a besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias, e deu-lhe o poder para agir por 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos seus que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe o poder sobre toda a tribo e língua e nação. Adoraram-nas todos os que habitam sobre a terra, esse cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Irmãos, essa palavra que está falando aqui sobre o livro de Apocalipse é uma palavra assim difícil de entender. Se a gente for só ler aqui as figuras, né, que tem no livro, a gente não vai entender, porque aqui são comparações. Quando esse livro foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Pátimo, quando o próprio Senhor Jesus apareceu para ele ali,
e falou para que ele escrevesse este livro. Muitas pessoas não gostam de ler o livro de Apocalipse porque tem medo, mas tudo que estiver escrito neste livro vai se cumprir. Não adianta a gente ter medo, a gente vai ter que enfrentar. Porque esta palavra aqui, que fala o dragão irou-se contra a mulher, a história de Israel é de um povo perseguido desde o seu nascimento. Mesmo assim, durante a sua perseguição, Israel nunca foi abandonado. Pelo contrário, sempre foi sustentado por Deus e preservado como nação. Mesmo durante o período da dispersão, o Altíssimo trouxe de volta ao seu povo, a sua terra, em 1948. Então, o povo de Israel voltou em 1948. Não muito distante, né, irmãos? Porque eu nasci em 1964, não muito distante de mim, não sei de você que está me ouvindo. Aí, a partir daí, as profecias se aceleraram para o fim. Durante a grande tribulação, Satanás virá com toda a fúria para destruir o remanescente de Israel, que são os judeus convertidos ao Senhor Jesus. Então, tem muitos judeus que já são os remanescentes, que já se converteram ao Senhor. Às vezes a gente fala assim, os judeus, eles são pessoas que não têm o entendimento da palavra, mas tem muitos judeus já convertidos, que já aceitaram Jesus como seu Salvador, já sabe do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então ali naquele dia vai ter uma fúria muito grande contra os remanescentes, que são os judeus convertidos ao Senhor Jesus. E os que ficarem por ocasião do arrebatamento, porque, irmãos, não sei se você já ouviu falar que vai acontecer um arrebatamento. E a Bíblia diz que é num abrir e piscar de olhos. Se vocês lerem lá o livro de Mateus, capítulo 25, vocês vão ver a história ali da virgem louca e da virgem prudente. Ali é uma parábola, assim, associando-se ao tempo do fim. É uma história associando-se ao tempo do fim. É uma tipologia, é uma metáfora que vai ali, comparação do tempo do fim. Então você vai lendo ali aquela história do livro de Mateus, vocês vão ver que ali tem 5 virgens e 5 loucas. Ali comparando as pessoas que vão estar preparadas para o arrebatamento e aquelas que também tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas não estava preparado. Então aqui está falando do fim, aqui está falando da tribulação, aqui está falando do que vai acontecer, né, com as pessoas que ficarem aqui porque não serão arrebatadas. Então ficará um povo ainda aqui com uma oportunidade de salvação. Só que eu vejo hoje aqui você, eu, a igreja, as pessoas que frequentam os cultos, muitas vezes eles levam as coisas de Deus de qualquer maneira, empurrando com a barriga, hoje vai dar, amanhã não vai dar, sempre arrumando uma desculpa para não estar na posição que Deus já nos chamou, a posição de santidade. Porque a palavra de Deus diz assim que sem santidade ninguém verá a Deus, irmãos. Nós não podemos ser aquela pessoa São Raimundo. Você conhece o crente São Raimundo? É aquele crente que está um pé na igreja, outro no mundo. Hoje vem na igreja, ouve a palavra, recebe a oração, recebe até palavra de profecia, palavra profética, sai naquela chama, naquele fogo. Aí quando chega em casa começa a fazer tudo que Deus não se agrada. Então essas pessoas são pessoas que têm oportunidade de ouvir a palavra. Eu nem sei se essas pessoas acreditam que Jesus vai voltar. Porque se a gente acreditar que Jesus vai voltar, a gente não pratica essas coisas erradas que o mundo oferece pra gente. Não pratica, irmãos. A gente procura se afastar. Tem coisas na sua vida, meu irmão, que você tem que afastar. Tem coisas na sua vida, minha irmã, que você tem que fugir.
Não adianta você querer enfrentar. Se o seu psicológico não está preparado para enfrentar, o seu físico pende para esse lado, então fuja. Então aqui o livro de Apocalipse está falando sobre coisas que vão acontecer agora, no futuro. Não é amedrontar vocês, tô colocando medo, que a gente vê muitas profecias aí, colocando medo, pressão na pessoa. Não, não é medo, é colocar em você a sabedoria, pedir para o Espírito Santo colocar em você a sabedoria para que você venha entender o que Deus quer com você, o que Deus quer comigo. A salvação é de graça. Isso é um dom de Deus, não vem de nós. A salvação é pela graça, isso é um dom de Deus e não vem de nós. Só que a palavra de Deus tem aqui no livro de Apocalipse tudo o que vai acontecer. Então, este dragão que irou contra a mulher é a história de Israel, de um povo perseguido desde o nascimento. Então, vocês veem aí quanta luta, quanta guerra. Eles já são um povo perseguido. Só que na tribulação, aqueles que não foram para o arrebatamento, a partir daí as profecias aceleram para o fim. Durante a grande tribulação, Satanás irá com toda a fúria para destruir os remanescentes de Israel, que são os judeus convertidos ao Senhor. E os que ficarem por ocasião do arrebatamento, mas que vão se arrepender dos seus pecados. O Senhor protegerá os seus escolhidos nesta guerra contra o diabo, assim como tem guardado a sua igreja nos dias atuais. Na grande batalha espiritual que vem travando contra as forças do inferno. Então é uma batalha, irmãos, essa batalha espiritual contra esse dragão, a gente já começa desde o dia que a gente nasce. Esse dragão simboliza Satanás, que ele vem lutar contra a mulher. A mulher simboliza os escolhidos de Deus. Não vou falar nem igreja aqui, porque tem gente que pensa que igreja é uma denominação. Não, igreja é as pessoas. É aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Aqui está falando sobre a história de Israel. Mas para aqueles que ficarem aqui também no dia do arrebatamento, vai ser uma grande batalha. Vai ser algo assim, uma permissão de Deus. Porque Deus estará no controle de tudo. E como Ele está no controle da tua vida hoje também. Eu não vou dar muita continuidade a esta palavra nesse estudo hoje, mas eu quero que você fique bem claro que a tribulação está para acontecer a qualquer momento. Aí você pode falar assim, mas a tribulação já aconteceu. Não, irmãos. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas ainda não é a tribulação. Porque se vocês forem ler aqui no livro de Apocalipse mesmo, o que é a tribulação, não é nem... Nós estamos no começo de dores, como diz lá em Mateus 24, princípios das dores. Nós estamos sim nos princípios das dores, mas não é ainda assim aquela tribulação mesmo que o povo vai pedir até a morte e a morte não vai existir. Então aqui, para quem que vai acontecer essas tribulação aí? Aqui tá falando, ó, para aquelas pessoas que não, ó, no 8, vocês pegarem a Bíblia aí no 8, no 13, 8, vocês vão ver. Adoraram-se todos os que habitaram sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida. Tem um livro que chama o livro da vida. Todos aqueles que não são salvos não vai estar com o seu nome no livro da vida. Então, tudo isso que vai acontecer é para essas pessoas que não estão com o nome no livro da vida. Entendeu? Então, irmão, você e eu estamos tendo uma oportunidade de deixar o nosso nome no livro da vida. O livro da vida é para todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Compartilhe essa live
Deixa aí um joinha, inscreva-se no canal e deixa aí um comentário. Você que entende bem do livro de Apocalipse, né, que acompanha o canal junto comigo, deixa aí alguns estudos que você já sabe, que você tem, marca embaixo, coloca versículos para a gente estar estudando junto, tá bom? Porque nós temos que aprender um com os outros. A Bíblia diz lá em Isaías, e um ao outro ajudou, e disse, esforça-te. Aqui não é um estudo, é só uma palavrinha que eu estou falando, né, para nós entendermos, porque se for dar um estudo mesmo sobre o livro do Apocalipse, esses dias eu estava escutando uma live sobre intercessão aí, 1 hora mais ou menos de estudo sobre o que é ser intercessores, né, e também se for estudar sobre o livro do Apocalipse, vai dar mais de 1 hora de live, tem gente que não fica nem 15 minutos, já sai, não tem aquela paciência de ouvir a palavra de Deus, tenha paciência para ouvir, irmão. Pega aí, liga aí o seu celular, vai fazendo o seu serviço e vai escutando. Vai escutando o que Deus tem para falar com você, porque vocês veem aqui no 9, é um versículo tão pequeno que fala que se alguém tem ouvido, ouça. Então, você não precisa estar com os olhos no celular, mas só com o ouvido. Você ouve com o ouvido, fala com a boca e enxerga com os olhos. Às vezes você está enxergando o que não precisa, falando o que não deve e ouvindo o que não presta. Então, ouça o que Deus tem para você nesse dia. Eu quero estar orando por você, meu irmão. Eu quero estar pedindo para que Deus venha abrir o nosso entendimento. Em que esse dragão que deu à besta o seu poder, adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então aqui, irmãos, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O ser humano não tem essa força para batalhar contra ela. Mas existe um nome sobre todo nome. O nome dele é Jesus. E ele vai destruir essa besta apenas com o sopro dele. Mas tudo isso ainda vai ter que se cumprir para chegar nesse dia, que vai ser o dia da batalha final, aonde a igreja de Cristo, aqueles que pagaram o preço, vai estar reinando junto com Jesus. Amém? Venha o teu reino sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, a tua palavra, ela é escrita assim por metáforas, e ela é difícil para entender nos olhos humanos. E eu peço ao Senhor que venha nos dar sabedoria do alto para entendermos a tua palavra e não sermos enganados pelo espírito do anticristo, pelo espírito do dragão que está se manifestando a cada dia na face da terra. Que este ouvinte que está comigo agora nesta live orando, pedindo a Deus, ele venha, Senhor, entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É bom ter um carro, nós precisamos. É bom ter uma casa, precisamos. É bom ter um dinheiro guardado, sim, nós precisamos. Mas muito mais do que isso, nós precisamos da sabedoria que vem do alto para vivermos neste mundo de horror, neste mundo de perdição, de falsidade, hipocrisia e de engano, de espíritos enganadores que está enganando até dentro das próprias denominações. Mas neste momento que o Senhor vem abrir o entendimento dos membros, entendimento da liderança das igrejas, das pessoas, até dos padres, Senhor, que os padres venham entender a tua palavra e venham pregar com verdade, sem medo do Vaticano, sem medo de nada, porque a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que transforma. E nesta hora eu quero pedir ao Senhor que aonde tiver um espírito enganador, que se renda ao nome de Jesus, porque não tem poder de permanecer na presença de Deus. Falsos profetas, pessoas que enganam as outras com palavras mentirosas, caia por terra agora, em nome de Jesus. Por onde passar essa live, por onde passar este culto ao seu lar, que a bênção do Senhor vai na frente,
dissipando todo o mal, dissipando toda palavra contrária, dissipando toda palavra de derrota, palavra de pessoas que falam que não vai conseguir, não adianta. Não, nós conseguimos, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Por isso, espírito da inveja, eu te repreendo agora, onde você estiver agindo, caia por terra pelo nome poderoso de Jesus. E toda enfermidade, toda dor nos ossos, nos nervos, no sangue, toda enfermidade no útero, enfermidade colocada por espíritos malignos, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Espírito da religiosidade, saia pelo poder do nome do Senhor. E eu declaro cada um de nós abençoado, com a bênção do Pai, com a bênção do Filho, com a bênção do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Deus que te abençoe. Deixa um like aí, irmão. Deixa um like aí, ó. Não custa nada. Você deixando um like, a plataforma entende que esse canal é um conteúdo que vai ajudar outra pessoa. Não custa nada você dar um like. Eu não tô pedindo pix, tô pedindo um like. Tá bom? Deus que abençoe.